Olá, boa noite. Meu nome é Luciano e estou aqui para apresentar o meu trabalho submetido ao JVIPC, intitulado Estado de Exceção e seu uso como técnica de governo. Bem, o estado de exceção, grosso modo, é a medida de suspensão da ordem jurídica vigente em tempos de normalidade, em virtude da ocorrência de uma séria turbação da ordem, seja em virtude de insurreição interna, seja em caso de uma guerra civil, configurando-se então uma censura através da qual, do ponto de vista do direito público, se realiza a possibilidade de se manejar medidas excepcionais. É, portanto, medida tomada em casos muito específicos, tendo por pressuposto o estado de necessidade do Estado como instituição e é manejada para a legítima defesa desse próprio Estado. A origem histórica do estado de exceção moderna remonta à legislação pós-Revolução Francesa, vem de uma longa construção, uma vez que o Instituto deriva originalmente do estado de sítio ou estado de siège francês, que foi pensado primeiramente como instrumento a ser utilizado em estado de guerra, medida de cunho marcial, mas que aos poucos ela foi evoluindo para se tornar uma medida extraordinária de polícia de cariz mais político-administrativa a ser utilizada em caso de desordens e sedições internas. O George Agamben, em sua obra denominada Estado de Exceção, nos lembra, entretanto, que o estado de exceção já era medida prevista no ordenamento jurídico do próprio Império Romano. O Instituto foi, portanto, ressuscitado pelos ventos revolucionários da época moderna, em uma criação contemporânea, democrática, revolucionária. A instauração do estado de exceção para Carl Schmitt é uma decisão soberana, que só pode ser tomada em casas limítrofes e apenas pelos detentores da soberania de um Estado, a quem a norma geral vigente, em uma situação de normalidade jurídica, autoriza a suspensão dessa mesma ordem jurídica de forma a preservar a ordem institucional constituída em um arranjo de complexa topologia em que se evidenciam a ideia de poder e centralidade. É, portanto, a exceção uma espécie de exclusão, um caso singular em que se prevê uma exceção à norma geral. É um curioso caso em que a norma jurídica se aplica em caso de desordem e instaurando uma situação de exceção na qual a própria norma jurídica prevê a sua desaplicação. O soberano, então, ele vai se colocar fora da ordem jurídica normalmente vigente, porém, está vinculado a essa ordem jurídica, pois é ela que institui a competência para se tomar a decisão da sua própria suspensão, ou a suspensão da ordem jurídica em sua totalidade. Portanto, é necessário que a competência, aliás, uma competência a princípio limitada, ou seja, que permita a suspensão de toda a ordem vigente, como já dissemos. É necessário deixar claro que essa situação, o Estado permanece em detrimento da suspensão do direito. Sendo o estado de exceção diferente da anarquia e do caos, subsiste em sentido político uma ordem, mesmo que não jurídica. A decisão que institui o estado de exceção liberta-se de qualquer vínculo normativo e torna-se absoluta em sentido real, com o Estado suspendendo o direito para garantir a sua própria conservação. Então, o estado de exceção é o ponto de desequilíbrio entre o direito público e o fato jurídico. Para Agamben e Walter Benjamin, que trabalham, na verdade, o Agamben vai trabalhar o estado de exceção a partir dos conceitos do Walter Benjamin. A característica essencial do estado de exceção é a abolição provisória da distinção entre poder legislativo, executivo e judiciário, com o enfechamento desses poderes nas mãos do detentor da soberania estatal. Pensado, então, para situações excepcionais de ameaça de ruptura institucional, como se diz em Portugal, entretanto, o Instituto de Estado de Exceção, ao longo do século XX, notadamente após a Segunda Guerra Mundial, começa a ser percebido pelos governos ocidentais em seu aspecto político como uma ferramenta que possibilita um maior controle sobre as atividades do parlamento. E aos poucos vão se utilizando de seus elementos e pressupostos muito mais como uma ferramenta, uma técnica de governo
do que como uma medida excepcional tomada em casos excepcionais, conforme já dissemos. O estado de exceção ele vai aos poucos se tornando um paradigma constitutivo da ordem jurídica, passando a se constituir, na atualidade, como norma. E o Estado de Direito se torna a exceção, segundo pontifica o Achille Mbembe na obra que eu acho que é incontornável para poder entender o Estado de exceção moderno, chamado Necropolítica. É um livro fino, mas recomendo a todos lerem. Portanto, dando prosseguimento, então, a apropriação do estado de exceção como razão de Estado, ela tem por fundamento o argumento da segurança, o que justifica o uso de medidas excepcionais do poder de polícia administrativa e da instauração de um estado de política para a manutenção da ordem e do status quo das democracias ocidentais, medidas que se intensificam após os atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos em setembro de 2001. A técnica de governo, então, ela vai sendo moldada a partir de uma lógica panóptica que preceitua uma governamentabilidade através do controle, do biopoder e do poder disciplinar. Aos poucos, ela vai se adotando a política da inimizade. Ou melhor, vai se delineando um estado de coisas em que é necessário se recorrer ao conceito de amigo e inimigo proposto por Carl Schmitt, no qual o Estado vai exercer o poder a partir de uma política de vida e morte. A política de vida e morte física e política de vida e morte civil também. Ocorre, então, o que o Gunther Frankenberg vai chamar de governamentabilidade securitária, que é um método mais sofisticado de vigilância, no qual a técnica de Estado passa do controle direto e imperativo da conduta, por meio de mandamentos e proibições, para um outro tipo de controle, muito mais difuso, exercido indiretamente por meio de medidas de vigilância e medidas de controles indireto de ampla disseminação. Nesse quadro, o Estado de Direito transfigura-se em um Estado securitário, libertando-se dos incômodos jurídicos em nome de uma persecução de objetivos. Aí se inclui pessoas que passam a ser consideradas inimigas da ordem e que começam a ter seus direitos suprimidos. E aí um exemplo claro do que eu estou falando é o que foi feito com os presos acusados de terroristas ou acusados de inimigos dos Estados Unidos, que foram mandados para Guantánamo, onde não existia jurisdição. Essas pessoas elas simplesmente ficavam lá, não há julgamento, não há acusação formal, simplesmente prende-se e se mata civilmente essas pessoas, sem falar dos abusos e torturas que são relatados aí por inúmeros estudiosos, jornalistas e relatos de pessoas que passaram por lá, né? E dentro desse panorama, o Estado então ele passa a vigiar e punir os cidadãos de uma maneira muito mais oportuna e eficaz. E você passa também com uma vigilância estrita por meio de monitoramento de dados, atividades online. Você tem a quebra de sigilo, todos os sigilos, né, por meio de softwares espiões, como o israelense Pegasus. E você tem hackeamento também de redes, você tem quebra de sigilo bancário, você tem quebra de sigilo fiscal, você tem quebra do sigilo de correspondência. Né? Então começa a ocorrer uma supressão bem soft, mas bem difusa, mas muito consistente de liberdades civis e individuais, né? Aí a gente tem outros exemplos também disso no dia a dia. E aí eu trago um outro exemplo, que é a política de seizure, que a polícia estadunidense ela vem aplicando, por exemplo, para confiscar dinheiro vivo sem procedência, estabelecido em abordagem de agentes policiais de rotina. Você tem nos aeroportos do mundo todo verificações aleatórias de passageiros, que não são tão bem aleatórias assim. Basta que você tenha viajado, sei lá, para a Turquia, para a Somália e tente embarcar para os Estados Unidos ou para o Reino Unido, por exemplo, que você muito provavelmente vai passar por uma verificação aleatória dessas. Existe as prisões, significativa prévia apenas para verificações, né? De modo geral, são modos alegadamente eficazes de vigiar e impedir que eclodam atividades violentas da sociedade civil, ou pelo menos é o argumento que se utiliza para a utilização de todos esses
elementos ou todos esses instrumentos de violação de direitos dados e referendados pela maioria das legislações e arcabouço jurídico no mundo todo, né? E em nome da segurança do Estado, passa-se a normalizar essas situações de suspensão dos direitos típicas do estado de exceção, onde se normaliza a exceção em nome da segurança. Bem, pessoal, essa é, nesse breve tempo de apresentação, o escopo do meu trabalho. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, e é isso. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, meu e-mail está aqui embaixo, e vocês se inscrevam para mim, que a gente pode dar mais, estender essa discussão, não é? Muito obrigado.